Beleza, vamos continuar então aqui na nossa segunda parte. Então a gente estava falando sobre essa liberdade que o homem urbano sente, uma liberdade individualista, e a igreja cristã, a fé cristã tem a sua mensagem também de liberdade, mas numa dimensão muitíssimo mais estendida, mais ampla, mais profunda, tanto mais ampla para o coletivo, no ama o teu próximo como a ti mesmo, como uma liberdade mais transcendental também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é uma dimensão que o Senhor Jesus vem nos trazer, que ao nos libertarmos do pecado e da morte, nós começamos a experimentar esse novo processo de libertação, de liberdade. Então, esse ser humano urbano não conhece essa dimensão da liberdade, né? A liberdade que ele conhece é só da sua própria vontade. Eu quero, eu faço, ninguém tem nada com isso e pronto, e acabou, né? Mas a gente vê que nós temos uma mensagem aí importante para tirar essa cegueira, essa limitação que esse ser humano tem. Então, o ser humano urbano, que ele é marcado pela pluralidade de ofertas também, gente, né? Ele tem muitos direitos, ele tem muitas opções, então ele se sente senhor para tomar as suas próprias decisões. Ele então rejeita essa interferência do grupo, né? Não significa então que ele anda só solitário, não. Claro que ele também ele vai buscar pessoas que pensem relativamente parecido com ele, mas esse ser humano não está preocupado nessa dimensão de compartilhar nem a sua fé, nem a sua existência, né? Ele, até esse momento de estar em grupo é um momento de satisfação pessoal. Já já vou falar sobre isso. Então a gente pode ver que eles dizem respeito à provisoriedade dos relacionamentos que não tendem a perdurar. Então, nessa visão dessa liberdade do ser humano urbano, as coisas são muito descartáveis, os relacionamentos são muito descartáveis. Então, seja nas relações de trabalho, da faculdade, da escola, onde você vive, seja relacionamento afetivo, de namoro, né, ou de ter um envolvimento maior com outra pessoa, é tudo enquanto eu estou me satisfazendo, enquanto eu estou gostando, enquanto eu estou achando que está bom para mim. Então, o eu é aquele que está no centro dessa visão de liberdade. Também existe uma mentalidade nessa liberdade de vingança, né? Então, fez comigo, vai sofrer as consequências. É um ser humano que não admite se sentir prejudicado em alguma coisa, né? A gente vê às vezes uns vídeos tão ridículos, né? Tão absurdos de como às vezes um cliente se porta dentro de uma loja com um vendedor. Vocês já viram vídeos assim? Com uma arrogância, com uma estupidez, com uma indelicadeza, né? Com um preconceito até daquele que está ali trabalhando e servindo, como se somente a sua vontade, né, a sua verdade tivesse que prevalecer, mesmo que esse outro seja humilhado, desprezado, desconsiderado. Então, as pessoas são descartáveis e as pessoas também se mostram muito vingativas nesse processo urbano de liberdade. Existem até os casos que a gente bem sabe, dentro desse urbano, onde milícias e esquadrões até fazem esse papel de vingança. Então, aquilo que não saiu conforme deveria dentro da concepção destes grupos, o resultado disso é uma vingança, se necessário, com a morte, ou com espancamento, ou com extorsão de dinheiro, né? A gente sabe bem disso. Então,
Maior ainda, a gente tem que ter atenção, como agentes evangelizadores, atuar nesse ambiente de urbanização. Então, é importante essa disciplina porque ela faz você, ela te desperta, te propõe, antes de você ter a sua ação pastoral, a ação evangelizadora da igreja, para que você seja mais eficiente, você observe quem é este ser humano que está à sua volta. Esse ser humano, então, urbano, marcado profundamente pelo individualismo, e é com ele que você vai dialogar. É com ele que a sua igreja vai se deparar. E, com a graça de Deus, é ele que vai estar aceitando a mensagem do evangelho e aprendendo um novo modo de vida. Então, essa noção de diálogo é que você não pode perder de vista. É possível, então, você acolher esse ser humano individualizado, né, onde ele pensa que as suas prioridades são as únicas prioridades que precisam ser consideradas, mas, ao mesmo tempo, você vai ensinando esse ser humano através das programações, de estudos, de pregações, de escola dominical, das células, do convívio, das orações, né, dos momentos de retiros espirituais. Você vai ensinando essa dimensão muito mais profunda e muito mais ampla de liberdade que a Bíblia nos revela, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, esse ser humano, ele vem fragmentado, ele vem com a sua visão bem limitada, e essa visão precisa ser expandida. Existe alguma identificação entre a noção do ser humano urbano, daquilo que é pregado na sua igreja, no seu púlpito? Claro que existe. Esse ser humano precisa de Deus desesperadamente, precisa de Jesus desesperadamente. E nós, a partir do momento que descobrimos qual é esse público que nós estamos tratando, nós precisamos ser objetivos para tratar os assuntos do modo que vá corresponder, corrigir, ampliar a compreensão desse ser humano, tá? É possível, de um modo antropológico, nós aceitarmos e valorizarmos o ambiente urbano? Claro que sim, mas nós temos que ter o discernimento. Nem tudo que esse ser humano vai trazer, nós vamos poder dizer amém 100%, mas também não vamos desprezar a experiência e os conceitos que esse ser humano tem, né? Então, daí a gente aproveitar o que cada um traz de melhor. Eu acho muito bonito quando Paulo vai ao Areópago, né, que ele vê altares para vários deuses e tinha um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. E ali ele diz, eu vim falar sobre esse Deus para vocês. Então, ele não foi num discurso de estar confrontando no sentido de desprezar, desvalorizar, criar ali um ambiente hostil, né, com aqueles outros religiosos que estavam ali, mas ele aproveitou um espaço que havia para ele também poder compartilhar e proclamar a salvação em Jesus Cristo, tá? Então, cabe à função da teologia, cabe ao campo da teologia, cabe à antropologia teológica mostrar vigor, mostrar substância no seu discurso, né? Na sua fé, na sua teologia, na sua doutrina, para que possa preencher o vazio desse homem urbano. Então, um dos principais critérios que você vai precisar considerar é o critério do discernimento, né? A revelação cristã, para a revelação cristã, o ser humano é um indivíduo social também, né? Ele é, como a gente falou, né? Ele é a sua salvação pessoal, mas ele é um indivíduo colocado num contexto.
A gente vê várias passagens bíblicas, a própria passagem quando Jesus cura num sábado, né? Que aí vão criticar, mas você está curando num sábado. Eu falo, gente, fala sério. Se o boi de vocês, o cavalo, o jumento de vocês tivesse caído no buraco no dia de sábado, vocês iam esperar o dia seguinte para tirar o animal dali? Poxa, vocês têm esse cuidado com o animal e eu não posso curar uma pessoa no sábado? Então, redimensionar os conceitos e os valores que as pessoas vão trazer para nós. É ter uma abertura aos outros, integrar essas pessoas num processo para a abertura de Deus. Então, aprenda uma coisa: quando alguém não está aberto para o seu semelhante, menos ainda estará aberto para Deus. Então, quando a pessoa chega num processo onde o outro não tem valor algum para ele, menos ainda ele terá disposição no seu coração, na sua vida para Deus, porque ele já entrou num estágio onde ele se basta. Já conheceu gente assim que acha que não precisa de Deus? Acha que já conseguiu sucesso, já conseguiu estabilidade, ou se não, né? Porque também tem aquelas pessoas que estão nem aí, vivem a vida hoje como se o mundo fosse acabar hoje, então não se preocupam com uma perspectiva mais sólida para o seu futuro. Existem também esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade de liberdade. Ninguém tem nada a ver comigo, ninguém me manda, ninguém me dá opinião, né? Mas existe o outro também, nesse mesmo processo de individualismo, que considera que não precisa nem mais de Deus. Então, ele não precisa de Deus. Olha que loucura. E aí, quando eu estava estudando essa aula, eu me lembrei, a minha filha Stephanie, ela foi, nem sei se eu já contei essa experiência para vocês. Ela foi passou quase um ano, 11 meses na Inglaterra, num projeto missionário, numa escola missionária. Então, entre tantas atividades de missão que ela estava fazendo, teve um dia de evangelizar na rua. E eles então abordavam as pessoas, se apresentavam e ali tinha um pequeno diálogo, né? Perguntava se a pessoa poderia ficar ali em alguns instantes, que ela gostaria de falar uma mensagem de Deus e tal. E, para surpresa dela, todas as vezes que ela se apresentava e perguntava, as pessoas diziam: não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. E aí ela ficou chocada, né? Falou, gente, esse povo aqui da Inglaterra, ninguém quer ouvir. Ela falou, já sei. Então eu vou oferecer oração, porque oração, todo mundo quer oração. E aí aconteceram duas coisas bem interessantes. Primeiro, ela falou assim, Jesus, então o senhor me direciona alguém que eu vou perguntar se essa pessoa quer oração. E aí ela viu uma senhora, estava assim, me parece que estava cuidando do jardim, aí ela se aproximou e falou, bom dia, eu sou fulana de tal. Eu gostaria de saber se a senhora gostaria de uma oração? E ela falou, poxa, essa senhorinha com esse rostinho tão bondoso, cuidando das plantinhas, né? Claro que ela vai querer uma oração. E para sua surpresa, aquela senhora respondeu, não, eu não quero oração. Eu já estou há 10 anos sem orar e não tem me feito falta nenhuma. E isso não me faz falta nenhuma. É esse indivíduo que nós estamos falando aqui. Isso é um exemplo clássico, né? Outros também nesse mesmo evangelismo que ela chegava e perguntava, eu posso falar com você? Não. Eu posso falar com você? Não. Ela falou, Jesus, por que você me trouxe aqui? E o Senhor falou para ela, é para você conseguir enxergar a realidade do mundo que tem vivido sem Deus, que tem achado que não precisa de Deus. Então, como nós, igreja, enxergamos essas pessoas? E a minha filha falou, aqui no Brasil, a pessoa pode até... primeiro que o número de pessoas que iriam rejeitar, especialmente a oração, seria quase nulo. Porque o brasileiro, ele é religioso, ele é supersticioso, né? E ele tem ainda essa dimensão de que Deus é mais, né? Até algumas expressões absurdamente evangélicas
já viralizaram e já se tornaram secular, tipo misericórdia. Você vê gente que não profetiza, né? Tem que profetizar. Então, expressões que são absurdamente dentro da esfera religiosa evangélica, que já extrapolou os nossos muros e já faz parte dessa realidade secular. Então, talvez uma estratégia boa seja oferecer uma oração. E a partir dali a pessoa diz: qual o pedido que você gostaria de fazer? Eu sou da igreja tal, gostaria de orar por você. E aí convidar depois a pessoa para ir na igreja, se a pessoa der abertura a partir daí, mas talvez ser um modo de ser um quebra-gelo, né? Então, que estratégias? Gente, tem cada estratégia incrível. Não sei se nesse curso eu vou conseguir colocar para vocês, mas cada estratégia é incrível da gente falar de Jesus, né? Que a minha filha trouxe, eu achei sensacional. Métodos, né? Eu gosto de métodos. Ok, então vamos dar uma paradinha de novo? Já já eu retorno. Fica com Deus.